receber vocês aqui nessa noite para seguirmos mais um desafio. Quem gosta de desafio aí? Pois é, né? Eu estou aqui no desafio para falar sobre dinheiro. Eu fiz uma propaganda aí, mas parece que não deu certo. Eu disse que um empresário do bairro distribuindo dinheiro aí. Eu vou olhar. Não, esse negócio deu. Vamos fazer o testamento. Eu não tenho que ajeitar isso aí, né? O Zé trouxe o recurso. Eu cheguei a distribuir, jogar um jateuzinho, porque ele vale também, né? É brincadeira. O Zé, que a gente está sempre brincando com ele, porque eu gosto de brincar com quem eu me dou bem, me relaciono bem, por isso que a gente brinca com o Zé. Eu agradeço a você que tem estado conosco nessas terças-feiras. Nós estamos numa fase muito desafiadora na igreja, com muitas atividades. Tem tanto de gente ensaiando, tem gente, grupos reunidos. Então, eu sei que não é muito fácil atender a todas essas demandas, essas boas programações, ou aqueles que estão se preparando aí para algumas programações aqui da nossa igreja de fim de ano. Mas eu louvo a Deus por você que está vindo. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para cada um de nós nesse tempo. Semana passada, nós tivemos um encontro do REC, da Rede de Empreendedores Cristãos. E eu vou falar para vocês, todas as palestras que têm sido trazidas têm sido muito boas, têm sido excelentes, e essa não foi diferente. Eu gostei muito da palestra que o Thomas trouxe, contando o passo a passo do seu negócio, uma empresa que tem 20 meses, né? Com um número de funcionários enorme, de 2 pessoas, né? E que está tendo um sucesso bem grande do tamanho do negócio, o tempo, né, desse negócio. Então, eu quero recomendar a você que assista. Se você não assistiu, assista no canal do Amigo de Fé Oficial, lá no YouTube, tá? A ministração completa, e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Hoje nós estaremos falando sobre dinheiro, tutu money. E semana que vem nós encerramos essa série falando sobre poder. É uma tríade que todos nós, ao longo da nossa vida, nos envolvemos com isso, né? Com sexo. Falamos já sobre sexo com o Paulo Gouveia, e hoje falaremos sobre dinheiro. Semana que vem nós encerraremos tratando sobre a questão do poder, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós vamos ministrar a Tua palavra agora, e desde já queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, dizer, Senhor Deus, que estamos aqui, que eu estou aqui na Tua dependência, que eu nada sou, que eu preciso do Senhor para ministrar a Tua verdade, a Tua palavra. Meu Deus, que não haja resistência à Tua palavra, que ela seja simples, entendível, e que nós possamos absorvê-la para nossas vidas, de modo que nós possamos experimentar, experienciar, praticar a Tua verdade nessa área do dinheiro, Senhor. Nós vemos tantas pessoas endividadas, tantas pessoas que até ganham bem, mas que nada sobra. Pai, nos dá o caminho hoje, Senhor Deus, a direção, o conselho, a palavra, Senhor Deus, que nos levará à vitória nessa área. Assim eu oro, no santo nome de Jesus, desde já dando a Ti toda a honra e toda a glória. A igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados, nós falamos na primeira noite que nós abrimos essa série um pouquinho de cada um desses temas, né? E nós, quando falamos sobre dinheiro, nós falamos que o dinheiro ele foi desenvolvido ao longo do tempo, né? E em alguns momentos ele foi objeto, ele foi papel. Hoje a gente usa papel, a gente usa moeda, mas está acabando isso aí também. Daqui a pouco já não vai ter mais moedas nem papéis, e em função da modernidade, das mutações que vem acontecendo, né, com o dinheiro. O dinheiro é uma dádiva de Deus e ele é extremamente útil para muita coisa. Eu tenho certeza que nenhum de vocês foi numa loja e simplesmente escolheu essa camisa bonita que o Alex estava, vestiu e foi embora. Não foi assim, Alex? Foi, né? Outro passou aquele Mastercard, aquele Visa, débito, crédito, Pix, ou o dinheiro vivo. Então, o dinheiro ele tem muita utilidade.
Não é? Nós sabemos que assim como nós vemos o dinheiro tendo utilidade para muitíssimas coisas, nós vemos também gente usando dinheiro para feitiçaria, usando dinheiro para dar presente para a namorada, quando é casado não é para fazer isso, amaldiçoando o seu dinheiro. Né? Tem gente que usa dinheiro para propina, tem gente que usa dinheiro para violência, para drogas, para álcool, para tantas coisas. Eu vejo o dinheiro. Então, se nós tivéssemos aqui um bolo de dinheiro aqui em cima e ele tivesse semelhante a esses copos aqui, ele faria algum mal a nós? Sim ou não? Não. Digamos que esses copos fossem dinheiro, bolo, pacote de dinheiro. Não, o dinheiro em si, o dinheiro sozinho, ele não tem nenhum poder, exceto quando nós começamos a utilizar. Portanto, amado, a maneira que você e eu usamos o nosso dinheiro, ele testifica realmente sobre como nós nos movemos espiritualmente em relação àquilo que Deus nos colocou como mordomos. A palavra no original é oikonomos, ou aquele que cuida da mordomia, que administra os bens. Então, tudo que você tem hoje, você recebeu. Você diz, pô, pastor, mas eu trabalho e tal. É verdade. Até isso também você recebeu também. É interessante nós entendermos esse conceito de Deus de dinheiro, porque assim nós navegaremos, à medida que nós entendamos isso, de uma forma mais confortável em relação àquilo que vem das nossas mãos. Veja, o dinheiro é tão falado na Bíblia que há estudos, inclusive tem um livro lá do DF, né, pastor Divino? Tem um livro lá, né? Tem um deles que eu lembro que cita que tem mais de 2.350 referências bíblicas que tratam sobre dinheiro e bens, né, negócio. E foram escritas 39 parábolas nos evangelhos, das quais 11 foi sobre dinheiro. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro? Jesus mesmo falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu e sobre o inferno. Isso acontece em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quem não lembra da história de Abraão, que se tornou um homem tão rico, que teve que dividir a fortuna dele, né? Dividir ele e o sobrinho, cada um de um lado, porque eles tinham tantos bens, tanto gado que já estava dando confusão. Quem nunca ouviu falar na história de Isaac, filho de Abraão? Abraão era rico, mas o termo lá no original, quando se trata de Isaac, diz que ele era riquíssimo. Isaac teve experiências maravilhosas com bens, com dinheiro, com semente, que ele foi um dos únicos, talvez o único, a colher a 100 por 1. Você imagina o que é isso? Você plantar um e dar 100 vezes o resultado. Imagina você investir R$1 e ganhar R$100, né? Com um único real. Agora multiplica isso se fosse milhão, bilhão. A bênção do Senhor realmente está sobre Isaac. E eu acho tão interessante a história dele, porque ele era um cara de paz. O sucesso vai atrair invejosos. O texto diz que os filisteus tiveram inveja, porque ele prosperou muito. E taparam os poços, ele cavava de novo, lembra dessa história? Né? E eles contendiam pelo poço, eles estavam, deixa quieto, eu vou atrás de outro poço, cavavam o poço. E ele fez isso várias vezes, até que no último poço ninguém contendeu. E ali ele passou a viver naquele lugar. Né? Vemos também homens como Labão, quase que Labão, né? Que era um homem que é muito ganancioso, ambicioso, ganancioso. Ele trocou o salário de Jacó quantas vezes? Quem lembra? 10 vezes. Porque o cara trabalhava direitinho, dava resultado. Então, Labão ele queria ganhar. Também nós vimos esse lado, esse aspecto, que o dinheiro cega. O ganancioso, ele nunca se
ele inveja o outro tem. Ele não valoriza o que ele tem. Então nós vamos entender, amados, que a Bíblia traz exemplos. Eu louvo a Deus porque a Bíblia não esconde os maus feitos dos seus filhos. Porque, como diz Paulo, tudo que outrora foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Para que, pela experiência daqueles homens e pela a esperança das Escrituras, nós sejamos consolados. Nós tenhamos exemplo que alguns desses homens cresceram, saíram, né, daquele nível. Então, eu trouxe aí um PowerPoint só para... eu queria que vocês pudessem só ler, tá? Não é nada sobrenatural, realmente. Eu não tive como fazer algo melhor do que o que eu pus aí. E queria falar sobre esse momento de que Jesus ensina sobre a riqueza e a ganância. Está lá em Lucas 12, 15. E ele diz assim, continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza ou ganância, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas valorizam quem tem muito. Não é verdade? O verdadeiro valor de um ser humano não são o lado moral, o caráter, um bom comportamento. Você pode observar que à medida que as coisas avançam e alguém começa a prosperar, as pessoas mudam com ela. E ela mesmo muda. Esses dias eu vi uma pessoa que ele era uma pessoa muito simples. Mas eu notei que ele estava com um relógio bem brilhosão. Eu notei que aquela pessoa começava a ficar eu percebi uma certa soberba. É exatamente isso que a palavra nos ensina. O Salmo 49, se você puder depois olhar o Salmo 49, nós não vamos ter tempo para ler. Você vai ver que esse mesmo bem, que é uma dádiva de Deus, que deveria ser usado para o seu sustento, para ajudar outros e para a glória de Deus, quando começa a voltar essa glória para si mesmo, você começa a ter problema. Jesus chama o dinheiro de mamon. Essa palavra no grego, mamon, é o Deus da fortuna. Quando um grego, um romano, pegava uma onça dessa aqui, ele chamava de mamon. Quer, Zé? Bom, né? Eu quero. Quer? Eu também. Já guardei. Eu fui o Zé. Eu estou nisso. Então, quando Jesus fala sobre essa palavra mamon, ele está ensinando na palavra lá do administrador infiel. Aquele cara que faz um monte de coisa errada, depois ele dá um desconto pessoal para poder ganhar moral com ele, né? E nós vemos nesse texto o quanto Deus mostra esse risco que é nós vivermos de um modo ganancioso. E no final desse versículo, Jesus vai dizer que é impossível servir aos dois senhores. Olha que ponto aí, pastor Davi. É impossível servir a dois senhores. Portanto, ele chama o dinheiro de um senhor. Que à medida que ele fica paradinho ali, ele não faz nada. Mas à medida que nós colocamos nele o nosso poder de decisão, o mamon se manifesta. Você sabe que o mamon no sincretismo, a imagem que dão para ele é de um velhinho, eu já falei isso aqui outras vezes, maltrapilho, com um cachorro por dentro, uma cordinha, com uma moeda de ouro. Ou seja, você vê ali mamon expressando riqueza e pobreza ao mesmo tempo. Portanto, veja aqui, quando nós nos movemos pelo poder de Deus, nós servimos ao Senhor e o dinheiro nos serve. Estão ligados? Guarde isso. Quando nós andamos no temor do Senhor, nós servimos ao único Deus que pode ser servido e adorado. E o dinheiro nos serve. Eu já tive uma experiência muito complicada com dinheiro, porque eu era um cara desse tipo aqui. Ganancioso, ambicioso. Minha esposa mesmo dizia, eu não perdia um negócio, eu não perdia eu sempre pensava de ganha-ganha. Porque eu não andava como um homem de Deus mesmo, que saiu da igreja.
Até que o Senhor me deu um treinamento enorme. Eu tive uma vez um negócio que foi uma aula de R$250 mil, e no curso do meu filho, prejuízo. Eu lembro disso. Foi doloroso. Porque eu não andava no temor do Senhor. O dinheiro era meu. O que eu tinha era meu. Eu não entendia que eu era um administrador. E aquilo foi muito doloroso para mim. Teve uma outra experiência depois dessa, que realmente eu perdi tudo assim em termos de negócio. Eu nunca tinha perdido negócio como foi naquele dia, mas sem permissão de Deus. Naquela semana, eu perdi os meus melhores contratos por e-mail. Eu mandava e-mail e disse, não dá mais para continuar. Não. E aí o pessoal, eu estava viajando, disse, não, quando ele chegar ele vem no jogo, falava com eles, mas eu não estava mais com a mesma pegada. Porque eu estava entendendo que eu não estava me movendo pelo poder de Deus, ainda que ele estivesse me abençoando. E ali eu comecei a entender certas coisas que eu precisava começar a aplicar de fato a respeito de dinheiro. Tem um texto que Jesus fala sobre uma viúva, está em Marcos 12. Eu fico às vezes me perguntando, esse texto me chama muita atenção, eu já preguei sobre ele em outro momento aqui. E eu sempre me perguntava quando eu li esse texto, se Jesus tivesse vindo no nosso culto hoje, fisicamente, onde será que ele ia sentar? Do lado de quem? Quem é o mais santo aí? Olha aí, você está do lado dele. Mais nisso. Não, ele ia sentar do meu lado, eu sou mais nisso aqui hoje. Pode ser. Mas a gente fica pensando, será que ele ficaria na porta pagando? Ou será que ele ia sentar aqui do lado do meu amigo, do lado do pastor divino? Onde é que Jesus vai sentar? Esse texto revela que Jesus, quando ele entrou no templo, Marcos 2, 41 diz, Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o quê? Dinheiro. Mas por que Jesus fez isso? Olha como é sutil esse acontecimento, essa passagem. Você sabe que nós sempre pensamos, eu quero que você mude essa mentalidade hoje em nome de Jesus, que o dinheiro é nosso. Nós cristãos, nós somos administradores do dinheiro. E quando você é o administrador, ali entre cobiça, ganância, é assim finíssimo. Então olha o que Jesus fez, ele observou, ele sentou perto do caixa de ofertas e foi observando. E Jesus não se empolga e não é atingido pelas nossas dores, no sentido de se tornar emotivo. Emoções enganam, né? Ele trabalha para que nós tenhamos amadurecimento, cheguemos a ter maturidade. Então ali ele observava todos. Primeiro ele fala, muitos ricos contribuíram com o quê? Grande quantia. Legal. Qual pastor que não gostaria disso na sua fé? Não gostaria. Vai dar para pagar a luz, vai dar para pagar o funcionário, vai ter recurso para sustentar toda a estrutura. Então veio o que? Uma viúva pobre colocou 2 moedas pequenas. Essas moedas não valiam nada. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui do valor, porque todo mundo fala isso, não vai pagar esse tempo. Porque a gente tem muita coisa para falar. Jesus chamou os seus discípulos e disse, olha o ensino dele aqui. Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Como? 2 centavos e grande quantia. Como que é a sua mentalidade? Quem deu mais? Na sua mentalidade, na minha mentalidade. O rico deram grandes quantias. Essa viúva, a viúva já era pobre por natureza. Ela não tinha moral na sociedade alguma. Ela coloca 2 moedinhas e Jesus entende. Essa viúva. Aquela mulher famosa, aquela viúva, não era o rico que ele estava destacando, ele estava dando destaque para ela. E disse, aquela mulher ali, ela deu mais, depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros.
Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela em sua pobreza deu tudo que tinha. Então veja, a mentalidade de Deus, a mente de Deus, fala assim, né? A mente de Deus com a relação à contribuição, a dinheiro, não é a quantidade que você tem, é como você faz uso dela, tá ligado? É como você faz uso dela. Ela poderia ter dito, eu vou guardar essas 2 moedinhas, digamos que desse para comprar um pãozinho de queijo pequenininho, sei lá, estou aqui inventando, uma fruta, uma banana, elas vão garantir pelo menos a comida de hoje, o mínimo de comida. Ela foi lá e deu tudo que tinha. Então Jesus percebeu que aqueles homens, eles tinham uma prática, um jeito de dizer, eu tenho muito, então eu vou meter tanto lá dentro, e Deus vai me abençoar, né? Enquanto que aquela mulher, ela deu porque um amor, com generosidade. A moeda de Deus é a generosidade. A moeda de Deus, a principal moeda de Deus, eu diria que é a generosidade. Ele é generoso, ele sempre dá primeiro. Você nota isso? Está ligado, meu irmão? Deus nunca te pede nada que ele não tenha dado antes. Até quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse o quê? Agora faça o dele. Ele lavou primeiro. Ele não disse, vai lá lavar os pés aí, eu sou o mestre, que eu não posso fazer isso. Depois ele disse, eu lhes dei o exemplo, façam o mesmo. Então, a generosidade é um ponto dos mais valiosos para quem quer prosperar ao modo de Deus. E não para a gente dar um só. Eu aprendi uma lição que a única maneira que eu tenho de parar a ganância na minha prática pessoal é quando eu sou generoso. Obrigado. À medida que você começa a ganhar, se Deus começar a te prosperar, você tende a achar que aquilo tudo é teu. E é aí que está o problema. Porque não vai dar para tu servir a 2 senhores, estão ligados? Você tem que entender isso. Não dá para servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus para o dinheiro te servir, ou o dinheiro torna-se o teu Deus. E você levanta um Deus, um ídolo, com o que você tem. Isso é um ponto muito importante. Eu até escrevi aí, né? Que a generosidade e o contentamento neutralizam o quê? A cobiça e a ganância. A cobiça é olhar assim, poxa, que carro bonito, que roupa bonita, e eu quero aquilo de um jeito ou de outro para trás. A ganância eu tenho e cada vez eu quero mais. Quando Jesus terminou de falar lá em Lucas, em seguida entra aquela história que ele conta, né? A parábola que ele fala do homem rico. Lembra da história do homem rico? Que ele tinha muitos celeiros, muito bem. Disse, agora eu vou curtir, agora vou construir mais, vou ficar cada vez mais rico. Ele disse, louco, hoje será pedida a tua alma. E tudo isso que tu tem vai ficar para quem? Então ali Jesus nos ensinou que nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar, porque as riquezas dessa vida não servem para muita coisa. E olha, o que nós vemos? Comumente nós vemos por aí, eu coloquei aí como se fosse um passo a passo para você, políticos que, isso é muito comum nos noticiários, na Câmara não sei de onde, na Assembleia não sei de onde, foi aprovado de madrugada um reajuste de salário para os políticos de tal lugar. Não é verdade? O que é isso? Ganância. Eles já ganham para roupa, eles já ganham para combustível, eles já ganham para saúde, eles já ganham para educação, eles já ganham para fazer mais, e eles querem agora mais. Teve um lá no Rio de Janeiro, no município, acho que é Belfort Roxo, né? Acho que eu li isso em algum lugar, e eles aprovaram o salário deles como maior do que o governador. Os vereadores nem fizeram a conta direito, não podia. Era totalmente ilegal aquela medida. Mas tem pessoas que destroem as amizades. Você já encontrou alguém assim? Destroem as amizades
porque querem aquela posição, querem bem financeiros, querem vantagens pessoais. Mas também tem um outro lado, estão vendo como tem sempre dois lados? Eu quero que você comece a navegar nesse entendimento, que você vai ter que escolher isso a partir de hoje, em qual lado você vai estar. Então tem pessoas que ajudam a quem não merece. Você já ajudou alguém que não merece? É a ordem de Jesus, né? Você tem que viram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se o teu inimigo tiver fome, faça o quê? Dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. E depois ele disse ainda mais, ore pelos seus inimigos. Então, a postura do crente em relação a dinheiro é totalmente diferente do mundo. Você já viu pessoas que assumem dívida de outros? Pessoas que dividem um pouco que tem com os outros. Eu não esqueço da minha mãe, ela sempre foi muito assim. E um dia, ela tinha bem pouco, nesse período da pandemia. E ela separou uns pouquinhos lá de farinha, de arroz, sei lá o que tinha, e deu para uma pessoa. Gente, foi incrível. Não deu uma hora depois. Chegou um presente de alguém, não sei nem de quem é para ela, foi uma mancha enorme. Porque Deus é generoso. Vamos lá. Deus é generoso. Vocês lembram daquele rapaz que eu coloquei também dos 5 pães e dos 3 peixinhos, está lá em João, que alimentou multidões? E esse daqui é o que eu mais gosto do Barnabé, lá em Atos 4, que ele vendeu a sua propriedade. Aquela igreja era incrível. Aquela igreja não tinha necessidade, porque as pessoas viviam dirigidas pelo Espírito. Então ele vendeu uma propriedade e colocou dinheiro aos pés dos apóstolos e se distribuiu para todo mundo que necessita. Isso é uma pessoa que entendeu que os bens dele é para o seu sustento, para os outros, para a glória do Senhor. E o seu também? É para a glória de quem? Então, esse filme do C.S. Lewis, um cristão inglês, né? Escreveu muitos livros maravilhosos. Ele encontrou uma forma de ilustrar o que a ganância nos transforma, quando Deus está fora. Faz sentido? Esse filme, A Viagem do Peregrino da Alvorada, foi lançado em 2010. E essa cena nunca saiu da minha mente. E quando eu comecei a entender que existem segredos para você ser uma pessoa bem sucedida aos olhos de Deus, muitas coisas começaram a se encaixando aqui. Veja, se você observar lá, primeiro mandamento, pode colocar lá, Êxodo 23, que diz, não tenha outros deuses diante de mim. Deus diz exatamente qual é o papel, a posição, a função dele na minha e na sua vida, que é ser o primeiro. E além de Deus, ele é o nosso Pai. E uma das funções do Pai é qual? Prover, sustentar, proteger. Né? E muitos de nós não permitimos que de fato ele exerça o poder, porque a gente não confia na palavra dele. Quando nós não confiamos na palavra, o que nós deixamos de dar? Nós não damos crédito. Nós nos tornamos incrédulos. E quando nós nos tornamos incrédulos, nós passamos a ser vulneráveis. O que Deus estava dizendo para aquele povo que estava viajando no meio de nações extremamente pagãs que adoravam diversos deuses? Ele estava dizendo, eu sou fiel a você, eu sou zeloso. Israel, você é minha noiva, você é minha única esposa. E o que se espera de uma esposa? Fidelidade ao seu marido.
E ele diz, eu sou fiel, eu sustento. E tem um momento que Deus, dramático nessa viagem, que ele diz, a sandália dos pés de vocês não envelheceram 40 anos. A roupa de vocês talvez ficaram grandes, os pés dos meninos cresceram junto com a sandália. Era realmente um cuidado sobrenatural, eles jamais precisariam procurar outros deuses. E Mamon é um Deus. Eu falo com alguns amigos sobre investimento, sobre negócio, e eu sempre digo assim, cara, eu sou conservador nos negócios. Mas eu digo assim, tanto conservador como o alavancador, o agressivo no negócio, ambos tendem a ser gananciosos. Um é a ganância porque quer ganhar mais, e corre mais risco. O outro é uma ganância que não quer perder o que tem. Em outras palavras, em todos os aspectos, se você não vigiar, você quer estar no controle. E você não compartilha com o seu pai as suas decisões. É quando dá errado. Você pede oração, legal, a gente ora. Você, às vezes, pede dinheiro, pede empréstimo. Mas nós todos fomos preparados por Deus para sermos homens e mulheres bem-sucedidos. O último mandamento, que eu acho que se complementa, como diz John Piper, não cobiça, não cobiçará. O termo no original é desejar. Por exemplo, ele diz, não deseja a mulher do seu próximo, não deseja os bens do seu próximo. Isso é cobiça. Como é que eu sei? Aí vem a pergunta que eu até coloquei aí, né? Então, onde começa a cobiça em relação ao dinheiro? Quando os nossos desejos se tornam legítimos. Quando a minha mulher não me satisfaz mais, quando meu marido, não diz que as mulheres, né, dizem isso, não me satisfaz, porque começa a cobiçar, você está começando a ficar igual o Eustáquio e o Edmundo e o príncipe, quando eles lutam naquele lugar, já estavam disputando aquele poder, encantados por aquele ambiente. Então, a resposta que eu coloquei, quando nossos desejos se tornam ilegítimos e criam outros deuses, ídolos, né? Tirando Deus do primeiro lugar. É o mesmo que dizer assim, Deus não me satisfaz. Eu vou buscar outra satisfação. Estão ligados? Não? Faz sentido? Aí o cara começa a trabalhar e diz, eu não vou para a igreja porque o trabalho me chama. Eu não vou para os amigos de fé porque o trabalho. Eu não vou para o culto de quarta, de domingo de manhã, de domingo à tarde, de domingo à noite, ou para um pequeno grupo porque o trabalho me pegou. Eu nunca esqueço quando nós reuníamos ali em cima ainda, naquela salinha, pastor Divino. Tinha um irmão que ia lá e a gente orou pedindo ao Senhor que desse um emprego para ele. Deus deu um emprego. Um sumido. Aí você lembra que tinha um mercadinho aqui, né? O supermercado antigo. Aí um dia eu encontrei lá na frente, rapaz, quem falou isso? O trabalho, pastor. Eu digo, o trabalho se tornou uma maldição para esse irmão. Porque ele disse, eu não preciso mais de Deus, eu já tenho meu Deus. Estão ligados? Eu já tenho meu trabalho. Então, queridos, uma coisa que nós precisamos aprender, eu já tive experiências, por exemplo, quando eu casei, como eu era um cara muito jovem, continuo, né, Chave? Alguns amigos meus eram mais bem-sucedidos. Eu não tinha carro, eu ficava de base, porque o cara que se garante, ele não anda de ônibus, ele anda de base, né? E eu digo para vocês que em alguns momentos eu ficava incomodado, porque eu digo, poxa, eu queria ter um carro. Então eu sou garantido, né? Quando eu posso. Depois tu é alto nível. E eu sabia que eu ia chegar lá, mas não é assim. Você precisa passar pelo processo de Deus. Não é? Mas aquilo começava a gerar uma cobiça. E você e eu precisamos identificar quando isso começa a acontecer. Para que você não fique encantado. Porque a ideia é essa, é encantar mesmo. Satanás é especialista em encantamento, em sedução. Ele seduziu o casal que tinha tudo lá no Éden. Tudo. Gente, você acha que comer uma laranja lá no Éden, comer sei lá, em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos, no Brasil, dos produtores, é o mesmo sabor?
O sabor lá nunca foi corrompido. O sabor era perfeito, tudo era perfeito, o sabor era perfeito, o cheiro era perfeito, os alimentos eram perfeitos, tudo era perfeito. Mas eles foram seduzidos para querer algo que eles nunca iriam alcançar, que era ser igual ao Criador. Como é que a criatura vai se tornar igual ao Criador? Não sei. Entende? Então, quando nós aprendemos a ter contentamento, e eu quero até indicar, esse livro aqui me ajudou muito, O Segredo do Contentamento. Tem 2 unidades ali. Eu estou trazendo alguns livros que eu já li, que são livros potentes, realmente instrutivos. Esse aqui é O Segredo do Contentamento, do William Burke. Acho que tem 2 unidades ali. Ele coloca aqui 3 vasilhas, uma cheia, uma meio e uma bem pouquinho embaixo. A pergunta é: qual é o seu nível de contentamento? E às vezes é necessário, para você trabalhar com contentamento, realmente comparar. Por exemplo, às vezes eu tenho lutas com o Mateus, saúde, situações, e uma das maneiras de eu combater isso é ensinar uma estratégia agora. Preste atenção. Eu uso 3 estratégias quando eu começo a ser seduzido. E uma comparação do lado ruim do dinheiro ou do lado ruim da satisfação. Eu passo a ser insatisfeito mesmo. Eu começo a olhar pessoas que estão melhores do que eu, mas eu não valorizo o que eu tenho. Isso é pecado. Paulo disse que se você não quer estar ansioso, você tem que apresentar a Deus as suas necessidades com oração sua e ação de graça. E ele diz que você vai receber paz na sua mente e no seu coração. Então eu faço esse exercício bíblico de dizer o que eu tenho. Eu começo a perceber que não me falta muito. E eu fico contente. O contentamento é um aprendizado. Você não vai nascer com isso por causa da sua natureza, nossa natureza decaída. Nós precisamos nos contentar em Deus. Esses dias a gente passou momentos desafiadores e eu vi a minha esposa muito triste. E eu comecei a dizer para ela: sabe aquela canção que eu cantei no carro? Quantos grandes homens de Judá viram em mim? O que mais? O Senhor mandou que eles não temessem, mostraria a vitória. O que mais, Jorge? Se os mandou entoar uma nova canção, porque a batalha é do Senhor. Eu comecei a cantar dentro do carro, gente. Eu senti a presença de Deus ali. Eu disse: ali, quando você estiver assim, eu sei que você combate. Mas cante um louvor, porque você e eu não estamos sós. Você vai aprender a ficar contente até no meio da luta. Paulo disse: aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Sei ter abundância e ter escassez. Lá na frente ele segue e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o pessoal do Evangelho da Prosperidade ensina outra coisa nesse versículo, né? Ele está dizendo aqui: mesmo que o tempo seja difícil, o Senhor é comigo, eu vou passar por ele. Se as coisas melhorar, o Senhor é comigo, eu vou passar por aquela fase. Então, eu diria que a maneira que você vai neutralizar a cobiça, a ganância, é contentamento. Ou seja generoso. Sempre que você tiver a oportunidade, seja generoso. Eu aprendi uma coisa, pastor divino, que generoso não é apenas com quem precisa. Você pode pegar uma pessoa que tem mais do que você e ser generoso com ela. Eu já fiz isso. É de Deus. Porque você não está dando o que ele precisa, você está dando porque você o honra. E Deus devolve honra sobre honra. Estão ligados? Eu não vim aqui hoje para dizer para você como é que você sai da dívida. Porque eu acho que você tem um monte de fontes para ensinar isso. Eu estou dizendo
Estou tentando ensinar para você como é que você se move espiritualmente diante das dificuldades e quando você tiver prosperidade, para você não perder a bênção que você alcançou. Vou passar aí na tela, pequenininho, mas eu fiz assim porque eu queria que você tivesse de repente até um mini esboço. Aí tem algumas passagens que falam sobre o perigo do dinheiro. E embaixo eu coloco assim: Ananias e Safira mortos pela mentira e pela ganância. Você lembra dessa história, né? Barnabé vende a propriedade, traz o dinheiro, o pessoal deve ter dito: que bênção, que irmão maravilhoso, o Alex vendeu a picape, né? E distribuiu o dinheiro. Estou dando um exemplo aqui como se fosse hoje, né? E aí o outro irmãozinho, a irmãzinha, viu: eu vou vender também. Só que eles combinam trazer só uma parte do dinheiro, mas chega lá e eles dizem: está aqui o dinheiro, distribui para todo mundo. O Espírito Santo diz para eles: roubaram do Senhor. Lembra que na Malaquias fala sobre o roubatismo dos ofertas? E aí Ananias bate as bolas na hora. Esse dinheiro era seu, o dinheiro era seu. Veja, essa frase, para você entender, é reveladora. Ele diz: o dinheiro era seu, porque o coração dele estava todo contaminado, igual o dos meninos aí do filme. O do Barnabé, o dinheiro não era dele, então ele deu o Senhor. A viúva deu sem dor. Mas Ananias e Safira não deram sem dor. Eles seguraram a parte que eles quiseram, mas disseram que estavam dando tudo. E aí Pedro diz: você pecou contra o Espírito, porque se você quisesse, ficasse com o dinheiro todo para você. Deus não precisa do seu dinheiro. Tipo assim, se fosse aqui, mano, não venha mentir para cá não, mano. E aí, horas depois chega a esposa e ele diz: olha, acabaram de chegar, para enterrar o seu marido, e ela também foi julgada naquele momento. Então, veja, aquilo ali serviu como ensino para aquela congregação, que vivia um mover de prosperidade tremendo, não tinha falta para ninguém. E aí estão alguns textos, eu vou falar rapidinho sobre alguns, nós estamos na reta final. Aí, Timóteo, se depois quiserem, até fotografar isso aí, só para você ter essas referências, é bom meditar nelas. Pois o amor, dinheiro, a raiz de tudo mal, e alguns, por tanto desejar dinheiro, desviaram-se da fé. E afligiram a si mesmo com muito sofrimento. O cara ficou rico, se afastou de Deus e ficou igual um mamão, um saco de dinheiro andando como um velho maltrapilho com um cachorro por dentro na corda. Estão ligados? Aí a palavra. Lucas: onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Quem é que tem que estar no seu coração? O poderoso. É o primeiro lugar dele. Ele vai suprir tudo se ele for o primeiro lugar. Depois, Salmo 62: não ganha vida por meio de extorsão, nem põe sua esperança em coisas roubadas, se suas riquezas aumentem, não faça dela o centro de sua vida. Fique rico servindo ao Senhor. Isso é a coisa mais maravilhosa. Nós temos alguns aqui na igreja assim, que sabem que eles são os oikonomos. Eles são administradores, eles não podem desperdiçar, eles não podem usar o dinheiro de uma maneira errada, porque eles estão administrando algo que Deus confiou a eles. Eclesiastes 5: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Se você seguir aí do 10 ao 16, tem muito ensino sobre dinheiro. Ali, tá vendo? Eu coloquei 10 ao 16, desse versículo e até o 16. Passa o próximo, meu príncipe. Aí, 24, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas. Lembra do filme? E em muitos desejos todos nocivos que os levam à ruína e à destruição. Provérbios 16, 8: é melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. Hebreus 13, 5: não amam o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não deixarei jamais te abandonar. Provérbios 23, 4: não se desgaste tentando ficar rico, tenha discernimento para saber quando parar.
Provérbio 28:20, a pessoa fiel obterá grande recompensa, mas que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Veja, olha, o que ele não está dizendo aqui para você não ter riqueza. Pelo contrário, a gente entenda, Deus nos preparou para nós sermos o controle, nós temos o controle financeiro do mundo. Vocês sabem, foi feita uma pesquisa Mastercard recentemente, 23 ou 4 anos, isso. E eles descobriram que a maior parte dos inadimplentes eram cristãos, ou evangélicos, vamos dizer assim. E não é algo agradável dizer isso. Passa aí. A bênção da dádiva do dinheiro. Aí eu falei do Isaac, da prosperidade da fé, que ele seguiu os caminhos do pai. Né? Você vê quanto, tanto ele como Abraão, quanto ele eram generosos. Generosidade é um segredo do sucesso. Aí Provérbios 10:15, a riqueza do rico é a sua fortaleza, a pobreza dos pobres é a sua destruição. Então, não é bom você ser pobre, no sentido de ser paupérrimo, de ser um peso para a sociedade. Não é bom. Tem muito pobre? Tem. Pessoas que têm, mas não é bom. Elas não foram criadas com habilidades para serem bem-sucedidas. Mas elas são encantadas. Elas não conseguem administrar o que Deus deu para elas, de modo que prospere e que ela se sustente, seja útil na vida de outros e glorifique a Deus. Olha aí, vamos ler juntos Deuteronômio 15:10, para vocês acompanharem. Dê aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, te abençoará em tudo que fizerem. Malaquias 3:10, tragam todos os dias. Vamos ler juntos, tragam todos os dias aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz Senhor dos Exércitos, abrirei a janela dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Então agora eu quero concluir falando só sobre alguns princípios para a gente encerrar esse tempo. Cadê o nosso horário? Vai ser bem rápido. Primeira coisa, pode passar aí, Lucas. Não confie nas riquezas. Hoje você tem, amanhã você não terá. Eu quebrei. E eu nunca pensei que eu passaria por aquilo, porque eu era muito orgulhoso com relação ao dinheiro. Deus precisou me desmontar para me montar de novo nessa área, para me remontar. Eu faturava assim no final de semana em negócio que eu fazia muita grana. E não tem jeito, a gente acaba sendo seduzido. Então, quando eu fui perdendo tudo, Deus me deixou cair, eu não podia fazer nada. Você pensou uma vez? Eu não podia fazer nada. Eu não podia, eu tinha energia, eu tinha relacionamento, eu não podia. Então, um dia eu fui visitar um empresário muito forte que não é um amigo meu, e eu queria fazer um negócio com ele. Ele é um crente, ele não é um crente assim, desses caras, assim, é um crente normal, não é um cara de vida devocional, é um cara, mas ele tem a Deus. E eu tentando fazer um negócio com ele, ele não dava de assunto, falava para cá, falava para lá. Chegou uma hora que ele disse assim, com vergonha, eu senti que ele estava envergonhado. Ele disse, cara, eu queria dar uma oferta para a tua igreja. Eu falei, igreja? Não, mas tem outras igrejas que estão mais e tal. Falou de pastores que ele ajudava, como o Silas Malafaia, falou um monte de coisa. Eu acho que Deus estava falando, ele deu uma revelação naquele dia que eu não tinha falado nada para ele. E depois de muita conversa, ele disse, cara, deixa eu falar uma coisa, Deus está falando para mim que eu tenho que te ajudar. Aquele cara orgulhoso, vi isso, está louco. Ele chamou um secretário dele lá. Disse, cara, pega um valor lá e dá para ele. Gente, foi humilhante. Porque até as ofertas, quando eu recebia, que eu ia pregar em algum lugar, eu arrumava um jeito de dar para alguém. Mas eu não aprendi que quando eu dou uma oferta é para mim, não é para outra pessoa. Estão ligados? E aquele homem me deu oferta por uns 8 meses. Ele falou assim, me manda uma conta que eu vou te mandar uma oferta, não sei até quando. Parece que não era ele falando, que ele fala ele, mas que era Deus através dele.
terminou aquele negócio, tinha um missionário que eu mandava oferta para ele, que eu ajudava ele. Ele manda um WhatsApp, pastor, o senhor tem conta no Bradesco? Eu já tinha aprendido que eu não tinha que ficar com orgulho, que a minha fonte tinha mudado. Não era mais eu, era ele. Aí eu disse que eu sei mandei a conta para ele mandou um missionário, com todo respeito, muito dependente de oferta. E Deus disse para mim, eu levanto quem eu quero, eu sou a tua fonte. Gente, eu sempre fui muito elétrico, a senhora não está aqui, mas quem me conhece de mais tempo sabe disso, trabalhava dia e noite, horas e horas. E um dia meu filho chegou comigo, Gabriel, ele era menor, e disse, por que o senhor não vai trabalhar? Eu disse, eu não posso, ele não entendia. Porque eu tenho obediência ao Senhor, Ele vai me sustentar nesse tempo. Gente, é demais. Então aquilo ali eu passei a andar com as minhas finanças do modo de Deus. Eu passei a não confiar na incerteza das riquezas. Eu não entendi na prática esse texto que está aí. Colocou aí, coloca o próximo, por favor. Então, não confiar na incerteza das riquezas. Timóteo, 1 Timóteo 6, 17 e 19. Ele não diz para que nós não sejamos ricos. Você pode ser rico, você pode ser rico, você pode ser rico, você pode ser milionário. Todos nós podemos ser muito bem-sucedidos em um lugar, mas você não pode colocar a sua confiança na riqueza. É aí que está o segredo. Você não pode colocar a sua confiança no que você tem. A sua confiança sempre tem que ser. É muito difícil isso, mas é muito possível. É bem possível. O outro segredo que eu aprendi foi do contentamento, que eu já falei com vocês. Estar contente em tudo. Se eu posso almoçar no restaurante caro, eu vou. Se eu tenho que comer o pão da manteiga, eu como, dando glória a Deus. Sabe qual é a comida que eu não como? Vou dizer para vocês, quando vocês me convidaram, eu acho que vai surgir muito convite para eu almoçar, já foi. Eu só não gosto daquele que não tem. O que tiver, eu trago. Pastor Rodrigo. Outra que eu aprendi: piedade, contentamento. Essa é, Paulo chama que isso é uma fonte de lucro. Piedade e contentamento. A piedade, até para você ajudar, você tem que ter a direção de Deus. Porque você sabe que quando você começa a ajudar do seu jeito, você começa a ensoberbecer por isso. E aí você tira Deus do centro e entra a glória para mim. A glória é minha. A glória é minha. Estou ajudando Deus, estou ajudando aqui, estou ajudando aqui, estou ajudando aqui. Mas a glória é de Deus, agora é sua, estou obrigado. Aí você perde o equilíbrio de Deus. Você fica igual a um estátua, se transforma num monstro, num dragão. E o outro ponto é a generosidade. E a generosidade significa você dar sem esperar receber. Dá por honra, não porque precisa. Dá para quem precisa, mas dá também por honra. Sem esperar receber. Agora, um detalhe: você vai receber. Porque é uma semente. É simples. Mas a nossa ideia humanista engana, a gente acha que não é por aí. E para terminar essa questão do dízimo, eu não sou dizimista. Pelo amor de Deus, está gravando, né? E agora? Pelo seguinte, vou explicar para você. O dizimista, ele dá 10%. Ele investe o mínimo. Como que surgiu essa questão do dízimo? No Antigo Testamento, coloca o próximo aí, vocês vão ver as referências que eu não vou abrir para ler, não vale a pena. Os levitas, eles não receberam herança de terra. A herança deles era do Senhor. E todo o povo tinha que sustentar. Então 10% do que o povo arrecadava dos seus negócios era entregue para eles, para o sustento deles. Mas tinha um segundo dízimo, que era o dízimo das festas. As festas que eles
reuniam em períodos definidos na presença do Senhor para celebrar as bênçãos, celebrar as vitórias. Aí era 10%, já deu 20%. Por isso que eu disse para o senhor entrevista. E aí, lá em Deuteronômio 14, você vai ler isso aí, você vai ver que tem o terceiro dízimo, que era para os pobres viúvas, necessitados, que não tinham como celebrar. Eles, a cada 3 anos, eles se reuniam e faziam uma festa para esses necessitados. Olha que legal. Então o dízimo era quanto? 23,3. Então eu não sou dizimista, porque eu trabalho igual o Paulo ensina lá, 1 Coríntios de 7 a 9, quando ele fala sobre a generosidade. Veja, nesse tempo aqui, vou terminar agora, está na hora. Nesse tempo aqui, não havia rei em Israel. Era um governo teocrático. Deus era o centro da nação. E ele se prosperava. Ele se prosperava. A terra não tinha pobre. A cada 7 anos, perdoa todos os dívidas. Ninguém emprestava dinheiro com juros. Todo mundo, você vê judeu pobre. Incrível. Porque os princípios estão funcionando. A vida deles não empresta usura. Então, eles viviam com um governo controlado por Deus, onde eles arrecadavam esse percentual aí para sustentar aqueles que serviam. Igual como é o governo, tem os servidores eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, era essa parte que a gente depois chamou de clero. Então, assim Deus sustentava o seu povo e toda a nação prospera. Como é que funciona sobre contribuição de Malaquias, diz, nós lemos aí, né? Eu não perco a oportunidade de ser generoso. Eu não ajudo o malandro, não ajudo coisa errada. Só se Deus mandar por alguma razão que Ele queira. Mas eu trabalho pela generosidade, não pelos 10%. Que é o que Paulo fala, já vou mostrar o versículo. Pode passar um pouco aí. Terminou já? Tem um anterior. Quando Paulo fala que ele dá a semente e que você deve dar com alegria, e quem mais semeia, maior terá colheita. Então, todos os cultos eu oferto, não importa quando eu lembro da viúva que deu mais do que os ricos. Você não pode querer enganar a Deus, porque senão você pode até acabar como Ananias e seu filho. Né? Então, a oferta tem que ser o dízimo, porque eu chamo de semente, igual o apóstolo Paulo chama. Então, a semente, eu não estou aqui, como é que se diz? Deixando de falar sobre o dízimo. Dê o dízimo, se mova pelo que você crê. O dízimo é o mínimo, mas você pode fazer melhor, ao nome do Senhor. Entende? Por isso que eu digo que eu não sou otimista, não é que eu não dê o dízimo, é que eu procuro dar mais. Então eu tenho várias situações que a gente faz de ajudar, inclusive sem ninguém saber, porque isso não é para a minha glória. Então todo culto é uma oferta, não importa a igreja que eu esteja, na cidade que eu esteja, o tamanho da igreja, se é grande ou pequeno. Todos os meses eu dizimo, vou usar essa expressão. E sempre que chega algum convite para eu, por exemplo, esses dias uma igreja que eu não conheço, me achou e queria uma oferta, porque eles tinham comprado um terreno lá finalmente, e tal, e aí eu semeei lá. Às vezes eu estou passando na frente de uma igrejinha ou de alguma situação que está fazendo uma obra, eu chego lá e digo, como é que está a obra aí, gente? Está na luta, olha, eu vou dar 3 sacos de cimento. Ajuda? Pronto, eu já estou semeando. Não importa a quantidade, eu só colocar no seu coração. Às vezes você está na igreja aqui e vê um irmãozinho, uma irmãzinha precisando. Quando é mulher que Deus diz, aquela irmã não está precisando, eu passo a minha esposa e ela leva lá o ofertinho para a irmã. Mas isso é uma direção de Deus. Eu não sou distribuidor de dinheiro, até porque eu não tenho tanto. Mas não importa o valor. Então, queridos, eu quero que você leve no seu coração hoje
que Deus te criou para você ser bem-sucedido aos olhos dele, Glória a Deus. não aos olhos do mundo. Que não haja necessidade no meio da minha congregação, diz o Senhor. Que você tenha para emprestar e não toma emprestado. Então, meus amados, essa é a palavra que eu queria colocar para vocês hoje. E eu espero que o Senhor leve você agora pelo caminho da prosperidade, pelo caminho da vitória. Que o dinheiro não seja o seu Deus, que o dinheiro te sirva a ti, através de ti, sirva aos outros. E volte como glória, Senhor Deus, e não para glória para você. Amém? Levante-se suas mãos. Senhor, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um desses meus irmãos e irmãs que aqui estão. Que a sua palavra torne neles a verdade deles, que a tua verdade se torne a verdade deles. Que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos. Que o Senhor abra o entendimento deles, Senhor Deus, para as tuas leis. Porque ao praticá-las, nós dizemos que acreditamos nela. Ao praticá-las, nós damos crédito à tua verdade. E a tua bênção vem sobre nós. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos dar o entendimento, a sabedoria, o discernimento, o conselho que vem do alto, Senhor Deus, para que as nossas vidas, Senhor Deus, possam ser prósperas sobre essa terra e volte em louvores a Ti. Senhor, cuida da nossa saúde, aumenta a imunidade dos nossos corpos, que não haja nenhum enfermo no meio do Teu povo, Senhor. Que nós tenhamos saúde plena, emocional, física, especialmente espiritual. E que a Tua boa mão nos conduza em triunfo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a nossa entrada e a nossa saída. E nos ajudar a viver de um modo generoso, contente, fugindo da cobiça, fugindo da ganância. Fazendo que o dinheiro nos sirva e não nos torne seu servo. Porque é impossível servir aos dois senhores. Papai, leva-nos em paz e em segurança até os nossos lares. E nos concede nessa noite uma noite de descanso, um sono reparador e um amanhecer alegre e feliz na sua santa presença. Assim eu abençoo o teu povo. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém, amém, amém. Aplauda o Senhor.